dizendo que não é isso. Que a gente acha que a gente não tem livre-arbítrio nenhum, que isso foi uma grande enrolação para dar um outro nome que não queriam dizer qual é. E depois você passa a entender novamente de uma outra maneira. Então, eu acho que, como toda a curva de aprendizado, né, a gente vai modificando o nosso olhar. E, ultimamente, não sei se pela idade, espero que não seja pela sensação da proximidade do desencarne, que espero que durar muito tempo, mas sempre que eu tenho que tomar alguma atitude, ou que eu tenho que tomar atitudes que eu percebo que não são assim próprias do meu ser, ele não vai cair do céu, ele vai precisar agir e ter a vontade, porque é esta vontade que vai motivá-lo e fazer com que ele tome uma atitude de agir e mudar. Isso eu adorei. Na infância, essa liberdade é nula. Ouviram, mãe? É nula. Com o desenvolvimento das faculdades, com o crescimento, a nossa capacidade de escolha e de agir vai se ampliando. Hoje, no rádio, eu ouvi uma coisa muito interessante de manhã. Tá tendo uma confusão, né, de um moço que está sendo ameaçado porque ele denunciou uma rede de pedofilia e tráfico de crianças, uma coisa assim, um nome diferente que eu não me lembro. E aí, no rádio, dizia o seguinte: eu acho que era uma psicóloga que falava e ela dizia: adolescentes e crianças não têm direito à privatização, a ter privacidade. E é verdade. Adolescentes e crianças que não respondem, ainda não têm discernimento é certo, ainda não têm noção de certo e errado, não andam pelas suas próprias pernas, não tem essa coisa de tanta, não pode recriminar, não pode ficar tomando conta do que tem, não pode controlar o celular. O que é isso, gente? Na minha época, a gente falava naquele telefone no meio da sala que todo mundo escutava, né? E assim mesmo, a mãe escutando o que a gente estava falando, que na época era um telefone no meio da sala, e a televisão também era no meio da sala. Todo mundo já sabia com quem você estava falando, e ainda perguntar quem é? Começou a falar que horas. E é controle. Isto é cuidado. Isto não é invadir. Criança não tem privacidade. E a liberdade de agir da criança é nula, porque ela ainda não tem noção do certo e errado. A liberdade do adolescente quer batata frita ou nuggets? Beleza, escolhe. A escolha está ali. Quer Coca-Cola ou quer leite com chocolate? Está ali. São essas. Hoje em dia, não. Hoje é uma liberdade que a gente está pagando um preço alto por isso, né? Esses pais, inclusive, vão ter que responder pela responsabilidade dessas crianças, dessas confusões que estão acontecendo aí. No terceiro item que eu separei, diz assim: aí eu fiz a pergunta, eu repeti a pergunta do Livro dos Espíritos. Predisposições instintivas que trazemos ao nascer são obstáculos ao exercício do livre-arbítrio? E Kardec responde: essas predisposições instintivas são do espírito, é o nosso passado, são os nossos hábitos de vida,
que conforme nós vamos adiantando, o espírito se adiantando na sua evolução, ele pode vencer este arrastamento irresistível, ou seja, a força desse passado, desses hábitos, né? Essa inércia espiritual do passado, desde que ele tenha vontade para isso. Não cai do céu, não basta querer. Vencer uma força que nós temos instintiva do nosso passado é muito difícil. Tem que se ter muita vontade para modificar, né? E aí eu fiz aqui o meu quadrinho, né? Primeiro, quando a gente fala em evolução espiritual, a gente tem que entender uma coisa: evolução espiritual inclui o próximo. Evoluir no alto da montanha sozinho não é evoluir. Não tem ninguém para te encher o saco, não tem ninguém para brigar com você, não tem ninguém para você ter que ceder nada, não tem ninguém para você chegar e dizer assim, cala a boca, não tem ninguém para você brigar, nada. Então, evoluir ia ser muito bom, né? Nada contra os budistas, os monges budistas que devem estar em outro patamar espiritual para estarem lá só na realidade mentalizando, porque já estão em outro patamar, com certeza. Mas a gente não. A nossa evolução inclui esse cara aqui, que é fruto de muito das nossas escolhas. Pior é isso. Não é determinismo de ninguém, não. É escolha nossa mesmo, que bota esse próximo ao lado, né? Às vezes não, são filhos, cunhados, tios, parentes, né? Adoro conhecer. Então, a gente vê aqui, na nossa evolução espiritual, nascemos simples e ignorantes, né? Ou seja, nós nascemos ainda sem a condição de responder pelos nossos atos. E é óbvio que nossos atos ainda vão ser atos de defesa, como de um animal. É reflexo de defesa, natural. Ainda vamos ser muito rudes, vamos ser muito crus na vida, vamos ter ainda hábitos muito ruins. Com o tempo, nós vamos entrando num processo de humanização. E cada vez mais esse próximo vai sendo incluído nisto. E cada vez mais entra a inteligência e a razão, a lógica começando a fazer parte do processo. Quando nós vamos evoluindo mais, né? Porque a moral e o discernimento e o sentimento de responsabilidade, ela vai vir depois dessa inteligência e dessa razão, né? Com a evolução seguindo, nós vamos atingindo o patamar da moralidade, o discernimento, a noção de que as nossas atitudes têm uma responsabilidade, obviamente uma consequência, e obviamente, a noção da moralidade. Platão já dizia isso lá atrás. Olha o que Platão dizia. Uma das dificuldades no processo de evolução do homem é a sua incapacidade de compreender que moral e conhecimento nada mais são do que as duas pernas do mesmo caminhante. Ou seja, para caminhar no processo evolutivo, eu tenho que ter moral e tenho que ter conhecimento. Senão, eu não tenho como caminhar no meu processo de evolução. Alguns dizem que o exercício do livre-arbítrio é uma oportunidade, é um presente de Deus, é uma oportunidade ou a possibilidade que é dada ao ser humano para que ele haja de uma forma correta, para que ele tenha o merecimento daquilo que ele conquistou. Senão, nós somos máquinas, aquilo que Kardec fala lá no início, né? Ou seja, esse presente de Deus, que é exatamente essa nossa capacidade de podermos exercitar as nossas escolhas, é que faz com que, aos poucos, a gente vá fazendo escolhas melhores, pelo menos é o que se espera, e aí a gente vai evoluindo. É um exercício que associa a razão, a moral e a vontade. Não adianta eu pensar o que é bom, lógico, certo. Não adianta eu ter a moral de dizer, poxa, é melhor eu fazer isso do que aquilo, porque isso é mais certo do que... Se eu não tiver a vontade que vai me motivar a persistir para conseguir mudar. Essas predisposições instintivas,
que Kardec fala, que estão no nosso espírito, que, portanto, fazem parte do nosso passado, e que são hábitos nossos, né? São os nossos erros, os nossos hábitos de encarnações, que nós somos muito repetitivos, né? É um Alzheimer espiritual horrível, que nós estamos há quantas encarnações fazendo a mesma coisa, para pensar. Mas essa repetição, né, ela não nos condena a erros. Não existe, adorei essa frase, fatalidade moral. Não existe. Nós temos determinismos, alguns determinismos sim na nossa vida, que vão vir às vezes as doenças que vêm devido a nossas encarnações passadas, né? Alguns fatos que vão acontecer, mas a maioria das coisas que nos acontecem são escolhas, são consequência de escolhas. E em relação à moral, não há fatalismo moral. Eu posso mudar, eu posso ter sido um espírito rude, difícil, cruel, entre aspas, né? Vulgar, entre aspas, e eu ter a capacidade de modificar, desde que eu queira, né? E aí a Rose vai rir, que eu vou falar de Dona Ivone Pereira, né? Que teve uma vida de vulgaridade, de luxo, e na última encarnação consegue mudar a ponto de ser recebida por Bezerra de Menezes. Depois de encarnações e encarnações repetindo a mesma coisa. O nome disso é vontade e aceitação, resiliência diante daquilo que lhe era colocado. Porque de livre-arbítrio aquela encarnação não teve nada, né? Mas a gente vai entender por que, que ela teve livre-arbítrio e a gente que não tem essa visão, porque ainda não tem nível evolutivo para isso, né? Me perdi aqui. Aqui. Portanto, livre-arbítrio são escolhas, mas não é essa liberdade, porque a palavra livre dá a sensação de liberdade, né? Que eu posso tudo. Muito pelo contrário, eu diria que livre-arbítrio muitas vezes não tem liberdade nenhuma. É muito mais difícil da gente conseguir passar por ele, né? Livre-arbítrio está longe de ser algo prazeroso. Paulo mesmo, naquela frase clássica que ele diz: todas as coisas me são lícitas, todo mundo escuta isso aqui em qualquer centro espírita, né? Todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso tudo, eu posso fazer o que eu bem quiser, não tem problema, mas nem todas elas me convêm. Ou seja, eu tenho um preço a pagar e nem sempre me convém pagar esse preço, né? Não me deixarei dominar por nenhuma. O problema, às vezes, não é o ato em si. O problema, às vezes, são as consequências desses atos. Consequências essas que, às vezes, não duram uma encarnação só. Duram encarnações e encarnações, porque a gente adora se ancorar no passado, ainda mais quando o passado é trágico. Quando o passado é leve e alegre, a gente esquece, né? Mas quando é aquela tragédia grega, parece que tem uma âncora que a gente se prendeu lá e não sai daquilo, né? Tudo na vida tem uma consequência, a gente não pode esquecer disso, né? E será que essa consequência me é agradável? Ela me convém? Toda ação tem uma reação, né? E se eu me deixo dominar, ele diz: eu não vou me deixar dominar por aquilo que eu gostaria de fazer, mas que não me convém. Porque se eu me deixo dominar pelo fascínio do desejo, pelo fascínio daquilo que eu quero conquistar, obter, o que, que acontece? Primeira coisa que eu começo a perder é o raciocínio. Vem a emoção, e a emoção ela quer uma coisa imediata, ela é imediatista, né? Então eu já perco o raciocínio, eu já perco o discernimento, eu já perco a noção de certo e errado, de nada, problema não, não vai fazer mal para ninguém, não. Na próxima eu resolvo, daqui a uns meses eu resolvo isso, vai um e outro ficar chateado, mas eu vou em frente, né? Eu acabo me envolvendo naquela emoção e naquela vontade de resolver ou de conquistar algo que eu me arrependo. Então, é muito cuidado, né? Não se deixar dominar. Qual o preço? Hoje também no rádio é cultura, gente. Hoje no rádio eu ouvi uma porção de coisa. Eu não gosto de música, então eu escuto aquela rádio de manhã, Band News, em um segundo tudo pode mudar. Até fazer é essa que eu vou ouvindo. Fala dos buracos, dos engarrafamentos, dos assaltos, dos tiroteios. Você fica sabendo o que está acontecendo na cidade e se o percurso que você vai passar está sob risco ou não. É isso que interessa. Eu quero chegar viva do lado de lá. Ouvir música não é meu perfil. Então, eu vou lá ouvindo, adoro, já conheço uma opção das pessoas que se comunicam, né? Que já todo dia falam a mesma coisa. As pessoas ligam, o cara como é? Do caminhoneiro de Cabo Frio, o cara, você falando. Aí, hoje de manhã, eram umas 6h15, 6h30,
Eles falaram do Gari, da história do Gari. Todo mundo já deve ter escutado também, né? Acho que foi mais cedo. O cara aparece que o caminhão do lixo estava atrapalhando o carro do cara. O cara se aborreceu, começou a brigar com o Gari. Aí eles acabaram afastando para o carro passar. Pelo menos é essa história que eu ouvi, porque depois não ouvi mais o rádio. Foi essa história que eu ouvi. E o cara, quando passa, pega a arma, que não é dele, porque ele é casado com uma delegada. Olha a sucessão de erros, né? A sucessão de erros. Ele pega a arma e atira no Gari. O motorista ainda diz: Poxa, eu te dei passagem, vai em paz, não sei o quê, deixa a gente trabalhar. E ele pega, atira no Gari e o rapaz morre. Um senhor de 40 e poucos anos. E foi para academia. E foi para academia fazer ginástica. Olha só, a pessoa não tem o mínimo, nem abalada ela fica. Por quê? Não há nível de sensibilidade espiritual para perceber o que fez. É cruel a gente ouvir uma coisa dessa, né? Porque a gente, por muito menos, já chega, já fica com dor de cabeça. O cara mata alguém na porta de casa, sei lá, eu suponho que deve ter sido perto da porta de casa, porque ele ficava interrompendo o carro dele passar, com a arma da mulher, nem pensa nisso, vou encrencar ela. O negócio é resolver, eu quero chegar para fazer ginástica, né? Então a gente vê que tudo na vida tem uma consequência, cara. A consequência dela é que deixa essa arma para o cara usar. E com certeza essa arma é dele. É que nem aquele pai que deixa a arma ao nível da criança. A criança pega, outro dia não teve uma criança pequena que matou a mãe, coitada. Meu Deus do céu. Para pensar. Não havia maldade ali, mas é a imprudência. Não se pode ter isso, né? É que nem você ter uma faca perto de uma criança, uma faca perto de um idoso que não tem mais noção do que faz. Isso é imprudência. Você tem que pensar. Então, isso tem um preço, uma consequência, gente. E as pessoas não estão nem aí para isso. Mas quando a gente começa a evoluir, tem um outro olhar sobre o que é livre-arbítrio, a gente vai vendo que quando a percepção de Deus já não me é mais uma figura externa, uma figura que eu adoro, tenho adoração e me ajoelho diante de uma figura externa. E passo a entender que Deus é uma figura interna que habita em mim, que eu sou, na realidade, uma centelha divina desse Deus, essa percepção de que essa consciência divina me vem intuitivamente e começa a acessar ao meu raciocínio toda hora, a me questionar, a minha visão de livre-arbítrio começa a mudar, né? As leis morais fazem parte de mim. A consciência de si próprio, sou filho de Deus. O valor que eu tenho, mesmo que ainda num grau evolutivo baixo, mas eu estou indo. Isso é que importa, é ir. O eu divino e as minhas potencialidades começam a ter consciência, mesmo que o meu autoconhecimento diga para mim, você ainda tem muitas limitações. E é importante entender as limitações, porque tem hora que não dá para ir. E é importante aceitar que eu não posso ir além daquilo. Eu tenho que respeitar o meu processo evolutivo, porque ir além eu não suporto. Mas se eu consigo ir até onde eu vou e me treino para ir mais, beleza. Então, o meu autoconhecimento me dá os meus limites, né? E, ao mesmo tempo, eu ciente, inconscientemente, mas eu sabendo que eu fiz programações. Então, esse Deus já não é mais externo, esse Deus é interno. Eu tenho consciência que eu sou capaz, que eu posso, porque ele me deu essa centelha divina e confiou que eu ia. Então, eu vou conseguir. Eu tenho a consciência que tenho limitações. E eu tenho a consciência que eu fiz programações. Portanto, ao olhar as escolhas que eu tenho que fazer, eu repenso, né? É uma mudança de olhar. É uma mudança na minha vontade de mudar. Mudar e ter vontade e motivação para mudar significa eu vou me tornar melhor.
Não é só uma atitude momentânea, aquilo vai ter um peso na minha vida, né? E quando esse livre-arbítrio, achei essa frase linda também, hoje está muito... E não foi do rádio, não foi da Band News. E quando o livre-arbítrio passa por uma conjunção com a providência divina, aí sim eu entendo que o livre-arbítrio pode não ter a liberdade e o prazer que eu quero, mas ele vai ter o sentimento de plenitude de dever cumprido. Quando as minhas escolhas passam pelo crivo da minha consciência, quando as minhas escolhas passam pelo crivo daquilo que eu sei, que é o eu divino que está dentro de mim, que tem uma visão de profundidade, de espiritualidade, de eternidade, eu faço outro tipo de escolha. E fico feliz com as escolhas que fiz. Muita gente vai olhar para você e dizer, por que você está fazendo isso? Deixa de ser besta. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém do que eu estou fazendo, porque o calo que me aperta é o meu. Então, eu tenho que saber onde é que eu estou andando. O outro me olha, mas ele não vai responder por mim. Eu vou responder por mim. Até na hora que eu chegar e dizer assim, eu não posso ir além disso. Acabou. Estou aqui, é meu limite. É o meu limite, mas eu estou consciente que aquele meu limite foi até onde eu podia ir. Isso são escolhas, mas escolhas que passam por essa noção de moralidade aqui, por esse divino que está dentro de mim, né? Hoje, eu não penso no que eu quero, eu penso que vai fazer diferença na minha evolução. E isso não é egoísmo, não, gente. Pelo contrário, porque quando eu passo pela conjunção divina, pela providência divina, as escolhas que ele me opta, que ele me aponta, são muito melhores do que as minhas. Tem muito mais compaixão, tem muito mais fraternidade, tem muito mais sentimento de perdão, tem muito mais sentimento de compreensão do que as minhas escolhas, que na realidade visam o meu umbigo. Portanto, é diferente. As minhas escolhas são muito mais imediatistas, as dele não. Então, quando eu entendo o que ele programou para mim, que eu aceito. Isso é fé. Acredito ou não acredito. Isso é fé. Quando eu entendo que essa força divina está em mim e que eu estou num processo de caminhar para crescer, eu não posso fazer uma besteira, eu não posso sair de casa e tirar num gari. Gente, eu sei que tudo isso na vida são momentos. Eu já trabalhei ali no Hospital de Cardiologia de Laranjeiras. E já parei no meio da rua, saí do carro aos gritos, gritando com um homem que eu não sabia nem quem era. Mas isso eu fico pensando, meu Deus do céu, hoje eu nem saio do carro com medo dos outros. É verdade que eu estou mais com medo dos outros do que de mim mesmo. Mas naquela época, quando eu entrava de novo dentro do carro, eu dizia, o que é isso, Eliane? Você parece bipolar, você tem uma outra pessoa dentro de você, que de repente, puf, ela sai e você não consegue controlar. Mas com o tempo, você começa a domesticar aquelas predisposições instintivas que estavam lá. Domesticar mesmo. Porque eram sentimentos difíceis, duros, rudes, fazem parte do processo, né? Santo Agostinho, li ontem também, eu ouvi uma coisa, que é na realidade não tem nada a ver com religião nem nada, é um homem que ele fala do mestrado dele, que ele fez mestrado em literatura, e ele traduziu os livros de Santo Agostinho falando sobre livre-arbítrio. E ele acabou publicando, são 3 volumes, em que ele fala, traduzido direito do o que. E ele vai falando do livro, e que é muito bonita a maneira como ele vai definindo as coisas que Santo Agostinho dizia. E uma delas, que óbvio que eu não ia trazer tudo, que era muita coisa, ele diz o seguinte, e que tinha a ver com o que eu estava falando. Quando nos aproximamos de Deus, nos aproximamos do ser. Ser com letra maiúscula. S-E-R. Ou seja, o ser, energia pura. Né? Deus é plenitude, é completo, é perfeito. É o ser. Esse cara sou eu. Né? Quando nos afastamos de Deus, nos afastamos do ser e da nossa maneira de
ser como energia também, dessa maneira divina de ser. Nós desconstruímos aquele ser que ele estruturou em nós, a nossa consciência. A privação do bem e o afastamento vai acabando me levar à fraqueza da minha vontade. Por que eu vou mudar, né? Todo mundo fazendo, por que eu vou fazer força para mudar? Por quê, gente? Ao desvio do meu caminho por escolhas mais fáceis. E é o que a gente está vendo hoje aí, né? E aí vem aquelas minhas privações instintivas e, ó, me derrubam. E eu volto a repetir erros, a repetir erros e a repetir erros. A vontade enfraquece, a moral cega, o discernimento fica atordoado e a intelectualidade passa a ser usada de forma errônea. E é isso que a gente está vendo aí. A vontade, ela é muito importante, porque ela é a grande motivadora. Ela me motiva na minha criatividade, ela me diz que eu tenho capacidade. Alguém já teve vontade de, por exemplo, fazer alguma coisa, construir alguma coisa, mudar, rachar um apartamento, fazer uma. Quando a gente quer, gente, parece que o cosmos faz assim e as coisas vêm. E a gente começa a pensar, vou fazer isso, vou arrumar aquilo, vou fazer aquele negócio, vou fazer isso. A criatividade começa a fervilhar na nossa cabeça. É a mesma coisa. Quando nós temos vontade de mudar espiritualmente, a gente tem força, a gente tem criatividade, a gente tem fé, a gente busca as mãos e os sinais de Deus em tudo e acredita naquilo, né? Hoje foi muito bonitinho. Eu fui no consultório uma senhora, ela já foi casada, e um grande amor da vida dela de infância também foi casado. Mas esses 40 e tantos anos, eles sempre se falaram pelo telefone, apesar de casados. Ele ficou viúvo, ela está viúva há muito tempo, começaram a se encontrar, já estão com 80 e tantos anos, mas vão ao cinema, vão tomar café. E ele morreu agora, dia 2. Aí ela falou assim, poxa, doutor, o nome dele é Evandro. Aí ela falou assim, poxa, doutor, entrei na farmácia para comprar o remédio, o nome do menino da farmácia era Evandro. E começa a tocar a música que tocava, que era a nossa música. Antigamente é isso, né? A nossa música. Ela falou assim, começou a tocar na rádio a nossa música. Chorei no balcão, que eu falei assim, minha filha, isso aí ele veio te dar um abraço. Ela falou que até o tal do Evandro da farmácia chorou também. Mas é isso, né? A gente vê os sinais da vida, os sinais que Deus manda. Mas para isso a gente tem que estar aberto a essa vontade, a essa força maior, né? E já fui. Deus, portanto, é o nosso combustível, é a nossa energia pura. Sem ele, o carro para, gente. E a gente não vê esse mundo que a gente vê de, meu Deus, que está parado. Essas guerras que não acabam, todo mundo sabe. Eu acho que o povo nem sabe mais por que está brigando. Porque há tanto tempo que eles estão brigando que eles já nem sabem mais por que estão brigando, né? A agressão é gratuita, hoje o gari. Crianças matando famílias, gente. Não é um ou outro, não. A gente está vendo cheio. O que é isso? Né? A gente tinha medo do pai e da mãe, não tinha? Eu tinha. Meu pai chegava de orelha vermelha, nem precisava abrir a boca, saia toda a cor do papai. Minha mãe dizia, papai não teve um bom dia, todo mundo tipo dentro do pai. Automutilação, né, que a gente vê, ondas de suicídio, né? O errado virando certo, você já viu isso? A gente tem que se policiar quando conversa no restaurante com o familiar da gente, porque a mesa do lado pode escutar. E se a mesa do lado escutar e você disser algo que ela não concorda, o cara vai vir brigar contigo. Já viu disso? Né? A gente não tem liberdade para conversar. Eu fico com meu marido, fala baixo, fala baixo. Estou pensando com você, eu falei, fala baixo, cara. Né? Mas é, porque a gente tem medo, a gente não sabe, as pessoas estão doidas, né? E é um mar de infelicidade, um mundo de ilusão. As pessoas vivem uma vida falsa, gente. Uma vida de celular, não é do celular, uma vida do Instagram, Facebook, fotos que não tem nada a ver com a realidade delas. Nada a ver. Famílias que são extremamente infelizes e numa foto você tem até inveja daquela família. Eu parei de ver isso, eu dizia, poxa, minhas amigas de infância têm uma vida tão diferente da minha, aí você vai encontrar um dia no almoço, no colégio. Aí tu olha, uma desempregada, a outra está devendo não sei o quê, a outra está com um marido que xinga o marido o tempo todo, mas na foto
Nossa! E eles dizerem debaixo da foto, todo mundo é meu amor. Aí tu olha e diz assim, o que é isso, gente? Né? Então as pessoas vivem uma vida falsa, uma vida de ilusão, uma vida vazia. Não é só vazia de Deus, não, gente. É vazia de si próprio, porque elas não sabem quem elas são, porque elas acreditam numa vida que está ali na foto e não na vida que elas vivem. E é isso que a gente está vendo hoje. Escolhas que, na realidade, para o outro ver, não são escolhas para minha evolução. Eu hoje vejo as pessoas escolhendo aquilo que agrada o outro. Não é o outro que vai sentar na mesa quando partir. Eu penso, o dia que eu não me sentarem numa mesa, o dia que eu partir, eu vou ficar decepcionada, porque a minha ideia é vocês vão sentar na mesa com alguém para conversar. Ó, eu fiz isso por causa disso, e ó, fiz isso, mas os motivos foram esses. Eu estou anotando os motivos todos para não esquecer. Entendeu? Porque na minha cabeça vai ter uma reunião, né, para eu poder justificar. Tem que ter, eu sei. Já estou avisando que eu quero. Então, é um mundo de orgulho, de vaidade, de ganância, né? O mundo inteiro, não é aqui, ali, é o mundo, é uma ganância. Um quer a terra do outro, um quer o petróleo do outro, um quer o dinheiro do outro, um quer a religião do outro. Caramba, não tem para todo mundo? Para que tanta briga? E não é de agora. Quantos anos a gente está ouvindo isso, né? Todo mundo desestruturado, infeliz, se gabam, dizem serem livres e sabem viver. Você não sabe viver. A juventude diz muito isso. Vocês não sabem viver. Se são livres, acham que sabem viver, mas estão amarrados em infelicidade, em remorso e em sentimentos de culpa que nem eles entendem porque não têm capacidade espiritual. Este homem que vai para uma academia de ginástica hoje, entendeu? Estou até com medo que está gravado, que a mulher dele delegada. Vai para uma academia de ginástica hoje. Hoje em dia, minha filha, tem que pensar em tudo, né? Que vai para uma academia de ginástica sem o mínimo sentimento de culpa. Esse garoto que matou a mãe, pai, quem foi no enterro, chorou, abraçou tudo. O que é isso, gente? Essas pessoas não têm sensibilidade espiritual para perceberem o que fizeram. Não têm consciência para olhar e dizer assim, nossa, qual é a consequência, o peso disso na minha vida? Porque tudo tão impune nessa vida que não se pensa na outra. Existe a outra. E a ideia é que a impunidade vai continuar lá. Mas não é isso, gente. É muito triste. É um vazio de Deus, um vazio de si próprio, um vazio de ser. Ser com letra maiúscula, de ser energia pura, de ser energia de amor. Portanto, vamos começar a pensar um pouco nas nossas escolhas. Trazer esse Deus externo para dentro de nós, ouvir a nossa consciência, pensar que a minha escolha é fundamental nos passos que eu estou dando. Podem ser passos pequenos, mas nós não podemos parar. Pode ser um sacrifício hoje, mas com certeza é uma sensação de dever cumprido dias, meses depois, quando a gente percebe que conseguiu passar e conseguiu evoluir. Que Deus nos abençoe e nos dê muita saúde, muita paz. Graças a Deus. Mantenha você